Olá, boa tarde. Uma luta histórica com vitória dos direitos trabalhistas. A proposta da Emenda Constitucional 66 de 2012, que amplia os direitos dos empregados domésticos, foi promulgada na última terça-feira. A conquista desses trabalhadores e o impacto da nova lei no cenário social é o assunto do tema jurídico de hoje, que está começando agora. Mais de 7 milhões de brasileiros, a maioria mulheres, tiveram esta semana os direitos trabalhistas ampliados, incluindo obrigatoriedade de recolhimento do FGTS, carga horária semanal de 44 horas, hora extra e adicional noturno. A partir de agora, os trabalhadores domésticos terão os mesmos direitos assegurados aos demais trabalhadores brasileiros. Para discutir sobre a PEC das domésticas, convidamos o juiz do trabalho e professor do curso de Direito da Facisa, Paulo Nunes, e a advogada e também professora do curso de Direito, Guia Pereira. Boa tarde, professores. Sejam muito bem-vindos ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-los aqui. E eu vou começar com a professora Guia, que é novata aqui conosco, né, ao contrário do professor Paulo. Professora, essa semana a gente teve aí um artigo do professor Ricardo Antunes, um renomado sociólogo da Sociologia do Trabalho, né, um pesquisador da área, intitulado A Revolta da Sala de Jantar. Né, e para usar um termo de Florestan Fernandes, os de cima estão aí meio que torcendo o nariz para a ampliação dos direitos dos de baixo? Bem, Carla, na verdade, essa PEC das domésticas veio realmente repercutir na sociedade, né? Principalmente no âmbito familiar, porque são direitos que são ampliados, né? Há décadas, né? ou podemos dizer, né? Há séculos que o trabalhador doméstico vem sendo tratado de forma desigual, né? Inicialmente, as famílias se utilizavam do trabalho escravo, né? Posteriormente, foi a servidão, né? E depois disso, quando surge a lei do doméstico, regulamentando a profissão do doméstico, o que acontece é que foram conferidos direitos, mas direitos limitados. Então, essa ampliação desses direitos, né, vieram, né, trazer dúvidas, né, perplexidade no âmbito familiar e na sociedade como um todo, né? E muitas famílias hoje não sabem como lidar com essa nova situação. E professor Paulo, o discurso de parte da classe média contrária à ampliação dos direitos dos empregados domésticos, ele usa como argumento a possibilidade de demissão em massa dessa categoria. Esse discurso é falacioso? Eu acho que ele é irreal. Ele parte os pensamentos que estão sendo trazidos à baila, no sentido de que vai haver um despedimento em massa, parte de uma premissa equivocada, de que vai haver um grande aumento no valor gasto pelo empregador, o que não vai acontecer. Evidentemente, partindo do pressuposto que vamos respeitar a lei, né? Na verdade, inclusive, os poucos direitos que trariam algum custo a mais para o empregador ainda não estão nem regulamentados, que é o FGTS e o seguro-acidente, só. Quer dizer, de resto, continua tudo igual como estava antes. Apenas, evidentemente, claro, que é o maior direito que traz a lei, que é a limitação de jornada e de carga horária, e que, se não for respeitada, dará direito a horas extras, mas isso não é um custo obrigatório, e sim apenas se o empregador desrespeitar e exigir trabalho a mais do que está previsto na lei. Quer dizer, se o empregador obedecer a lei, os preceitos que estão agora na norma, não vai ter nenhum custo adicional. Então, eu não vou dizer que nós não tenhamos despedimentos por conta de um susto, de um entendimento equivocado. A gente tem visto muita opinião, inclusive até alguns ditos experts, que estão equivocados sobre o assunto, tá? Isso pode gerar um temor inicial. Acho que a partir do momento que isto for perfeitamente esclarecido, voltamos à mesma normalidade de sempre. Há também uma especulação de que a gente teria uma migração ou uma ampliação da migração do empregado doméstico para a categoria ou subcategoria de diarista. Isso pode vir a acontecer realmente? Acho que não. Acho que uma casa que precisa da demanda de um empregado doméstico nunca vai se adaptar a ter uma diarista. E se você pensar, porque a diferença entre a diarista e o doméstico normalmente é no tempo que ela presta o serviço, número de dias. Ora, se uma residência precisa de um empregado
durante 5 dias, se você transformar estes 5 dias contratando várias diaristas, você vai ter um custo muito maior. A não ser que você acabe se adaptando para que a casa, para que a residência não necessite mais daquele serviço todo. Professora Guia, a possibilidade de mudanças no cotidiano, na vida do brasileiro, ela é real a partir dessa lei? Vai ter algum tipo de impacto? Eu acredito que sim, né, Carla? Eu acredito que as mudanças, né, vão ser sentidas inicialmente, né, mas que eu acredito também que... Porque essa questão é uma questão cultural, né? A questão de... A sociedade se acostumou a explorar o trabalho do doméstico existindo aquela limitação de direitos, né? Antes nem direitos existiam, depois passou a conferir alguns direitos, mas desses direitos limitados. E hoje, com uma nova regulamentação, com novos direitos aí, sendo colocados para essa categoria, né? É claro que inicialmente vai ter um impacto muito grande nas famílias, mas eu acredito que os custos não são tão altos, né? E após a regulamentação de alguns direitos, isso vai ficar mais claro, né? E também, se for colocar na ponta do lápis esse custo, você vai verificar que não vai alterar muito a vida da economia das famílias, né? Professora, a nova lei ela vai alterar ou ela altera em alguma medida o número máximo de dias que um diarista pode trabalhar para um único patrão? A PEC não, a PEC das domésticas não, mas a lei, mas o projeto de lei que regulamenta a profissão de diarista, né, que está tramitando, ele no Senado. A proposta era de 2 dias, que até 2 dias na semana, né, o trabalho da diarista se desenvolveria até 2 dias da semana, não gerando vínculo, né, mas que chega na Câmara, após emendas na Câmara dos Deputados, a redação passa a ter o seguinte teor, né, que a relação o trabalho da diarista, né, será de no máximo até um dia, né, somente um dia. Daí, se a diarista passar a prestar um serviço mais de um dia, então vai gerar vínculo de emprego. Esse projeto ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, né, na Câmara, e deverá ser analisado nesses dias. Mas atualmente são até 2 dias e tem um limite de carga horária por dia? Não existe regulamentação ainda do trabalho da diarista, né? O que existe é o trabalho da doméstica, que não tem jornada, não havia jornada, né, regulamentada. O doméstico, ele trabalhava, né, dentro naquele contexto, daquelas necessidades da família, e ele passava a trabalhar muito mais horas do que as habituais 8 horas que são previstas para os demais trabalhadores, né, até a edição da PEC e das domésticas. Só que a diarista é uma autônoma, né? Agora, alguns tribunais vinham entendendo que o trabalho para uma mesma pessoa, um mesmo tomador de serviço, né, que chegasse a prestação de serviço se desse até 3 dias, a partir de 3 dias da semana, estava gerando vínculo, né? Então, mas que uma lei estabelecendo esse número de dias não existia. Então, o que existe atualmente é justamente esse projeto tramitando, né, na Câmara, e que prevê que a diarista será considerada diarista a pessoa que presta serviço no âmbito familiar até um dia por semana. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco você fica sabendo se é possível contratar um empregado doméstico por menos de um salário mínimo. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje discute a PEC das domésticas. Professor Paulo, a gente tem como dizer quais são os trabalhadores domésticos que são aí afetados por essa lei? Pois é, a gente não tem uma lista de dizer quais são aquelas funções, uma lista exaustiva do que seriam aquelas funções consideradas domésticas. A lei nos traz que o empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha para um trabalhador pessoa física no âmbito da sua residência e que não tem finalidade lucrativa. Exemplificadamente, o caseiro de um sítio que não tenha atividade econômica para o empregador, que ele não vá explorar algum negócio que tem ali dentro.
A lavadeira, a arrumadeira de casa, a babá, cozinheira, tudo isso se enquadra dentro da categoria dos domésticos. Professor, é possível contratar o empregado doméstico por menos de um salário mínimo, de acordo com a lei em vigor? Eu acho que essa dúvida que existia antes da PEC, hoje não existe mais. Antes da PEC se defendia que não se poderia, independente da empregada trabalhar meio turno, 3 dias, 4 dias, não se poderia pagar proporcionalmente menos que o salário mínimo. Eu até entendi que sim, né? Agora não há mais essa dúvida. Quando foi estipulada a carga horária máxima semanal de 44 e a jornada máxima de 8 horas, significa que o salário mínimo é vinculado a esta carga horária máxima e a esta jornada. Se você contratar por uma carga horária menor, você proporcionaliza. Uma regra de 3 bem simples: 44 é X, 20 horas, 25, 16, não importa quanto, vai ser Y. Valendo isso, obviamente, para os demais direitos, do FGTS. Sim, todos os demais direitos, eles tomam como base de cálculo a remuneração que você paga. Se for uma remuneração proporcional ao salário mínimo, os demais vão ser calculados com essa base proporcional. Professora Guia, um dos pontos de maior discussão em relação à nova lei é sobre o controle da hora de trabalho, né? Como é que o empregador, no caso, e o empregado também, podem fazer esse controle e dizer da hora que chegou, da hora que saiu? Olha, Carla, essa é uma das questões mais polêmicas, né? Justamente o controle da jornada. Porque muitas vezes a dona de casa não se encontra em casa no horário que a empregada, né, vá terminar a sua jornada, né? E aí é o complicador, né? Então, algumas sugestões têm sido colocadas, né, como, por exemplo, um livro de ponto em que o empregado assina, certo? A hora de entrada e a hora de saída. Outros falam numa folha de ponto em que tanto o empregado como o empregador assinam essa folha de ponto em 2 vias, que uma fica com o empregado e outra com o empregador, certo? Falam-se até em ponto eletrônico, né? Mas claro que o ponto eletrônico não é obrigatório nem para empresas que tenham um número pequeno de empregados. Então, inviabilizaria também ou aumentaria o custo, né, para o empregador doméstico. Então, essa é uma questão que realmente é extremamente polêmica, né? E, no momento, acho que as questões, o que se coloca é justamente com relação o livro de ponto, a colocar inicialmente, talvez o livro de ponto seja acho que o caminho. Isso para quem trabalha e dorme no emprego é mais complicado ainda? De todas as questões da PEC, eu elejo 2 como bem complicadas, tá? Que é a questão do intervalo e a questão do empregado que dorme no trabalho, que dorme na casa. Inclusive a gente tem uma lista de discussão entre os juízes e de todos os temas que a gente vem tratando, evidentemente, né, porque o assunto é o assunto do momento, é o assunto que demonstra uma maior variedade de opiniões. Então, assim, não há como a gente estabelecer... Não tem nenhum consenso em relação a como fazer o controle e como se deve... O controle até se tem como fazer, tá? O que não se tem é a ideia de como pagar esta empregada que trabalha de noite, principalmente aquela que fica de sobreaviso. Pense uma babá, uma cuidadora que está dormindo, mas também vai ter que trabalhar se a pessoa que ela está cuidando ou a criança acordar. Não se tem muito um consenso de como vai se pagar isso. Agora, o importante é dizer que o controle escrito, ele não é obrigatório. Porque a gente não, a não ser que venha alguma regra posterior que diga que seja. Acho que não vai acontecer isso, tá? O controle escrito, a gente deve seguir a norma, provavelmente a norma que está na CLT. Só tem a obrigatoriedade de você manter um controle escrito, seja documentado, eu quero dizer, seja escrito, seja eletrônico, seja mecânico, se você tiver mais de 10 empregados. Se você tiver menos de 10 empregados, você não precisa manter esse controle. Você até pode manter, e até é uma boa sugestão manter um livro ponto, tá? Mas não há necessidade de manter, a obrigatoriedade. As pessoas já estão correndo, eu acho que deve ter acabado os livros ponto em todas as gráficas e livrarias, porque está todo mundo correndo atrás. Calma, tudo assim, as pessoas estão muito afoitas, não tem tanta diferença assim, tá? Agora, claro, o empregador vai ter que
cuidar o tempo que a sua empregada está trabalhando. Como? Pode ser feito se tem alguém que fica em casa controlando, se não tem um controle ligando, bom, telefone, de alguma forma vai ter que controlar. Tá? O controle escrito, que a gente diz, é para uma apresentação posterior em uma eventual ação para comprovar, e esse ônus da prova, inclusive, essa necessidade de provar, que eu acho que é da empregada. Se a empregada alega que trabalhar mais de 8, o ônus da prova é dela, de que trabalhava mais que 8, e não do empregador de que não trabalhava. Professor, em relação aos encargos sociais que o empregador vai ter que dar conta, o Congresso já está falando em super simples aí das domésticas. Isso. Como é que está essa questão? É verdade. Hoje em dia, o encargo social do empregador doméstico é o INSS. Tá? O INSS de empregado doméstico é 20%, 12% é do empregador, 8% é da empregada, que a gente poderia descontar do salário. Muitos empregadores, inclusive, optam por pagar os 20% e não descontar nada. Bom, partindo da regra, 12% do empregador, 8% do empregado, o que acresceria a isso, e a gente vai ter que ver como vai acrescer, porque depende de norma posterior, é o FGTS e o seguro acidente de trabalho. Tá? Se seguir a regra atual dos outros empregados, se não modificar nada, vai ser 8% de fundo de garantia e 1% de seguro de acidente de trabalho, porque deve entrar na menor alíquota, que é de 1%. Isso, em dinheiro, para quem paga salário mínimo, é em torno de R$60. Esse eu acho que é o custo adicional, e acho que vai ser menor. Hoje mesmo foi apresentado um projeto na Câmara dos Deputados, em que reduzia a contribuição previdenciária de 20 para 8, sendo 5 do empregador, quando era 12 iria ser 5 por este projeto, e em vez de 8 do empregado, 3. E do FGTS, em vez de 8, o projeto propõe que seja 4. Né? Então, quer dizer, ainda já deixaria ainda menor esse custo que o empregador vai ter. E é só esse que eu vejo mesmo, não vejo mais nenhum. De novo, repito, se cumprir a norma. Se trabalhar em jornada superior, aí tem que pagar hora extra, evidentemente. Mas estou dizendo aquele empregador que cumprir direitinho a norma, o custo que ele vai ter a mais, no máximo que eu consigo imaginar, R$60. E professora Guia, o tratamento da lei para o empregador vai ser o mesmo para quem tem apenas um empregado, 2, 3? Acredito que sim, Carla. Porque a regra, na verdade, o que diferencia é com relação, um critério que estabelecido na própria regra é a questão que não pode haver discriminação com relação a salário. Então, o empregador que tem mais de um empregado, ele deverá pagar salário igual, a não ser as verbas relativas a adicional noturno, né, caso o empregado, um dos empregados venha a prestar horas noturnas, né, ou então o adicional de horas extras, que pode diferenciar na questão do salário. Mas a lei será aplicada de um modo geral. Para empregador que vai admitir mais de um empregado, os empregados serão tratados de forma igualitária. Vamos fazer mais um intervalo e em instantes voltaremos com o último bloco do programa Tema Jurídico de hoje. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, hoje numa conversa sobre a PEC das domésticas. Professora Guia, o empregador pode descontar algum percentual dos benefícios, como Vale Transporte, por exemplo? Pode. Ele pode descontar 6%, né, do valor pago, né, ao trabalhador doméstico. Então, a título de Vale Transporte pode ser descontado 6%. E, professor Paulo, o banco de horas, ele é previsto na PEC? O banco de horas é uma das hipóteses que a gente tem hoje na legislação de compensação de jornada, tá? A compensação de jornada significa o seguinte: você trabalhar mais em um dia para trabalhar menos ou não trabalhar em outro. Nós temos dois tipos de compensação de jornada: aquela que você já tem pré-determinado o dia em que você vai trabalhar menos ou não trabalhar e o dia que vai trabalhar mais, e aquela em que você não tem pré-determinado isso. Por exemplo, um empregador pode hoje ajustar com este empregado que ele não trabalhará sábado e trabalhará 4 dias 9 horas e um dia 8, claro, fica dentro das 44 semanais. Tá? Agora, o banco de horas é um pouco diferente. O banco de horas é o empregador exigir que o empregado trabalhe mais e vá colocando isto numa espécie de banco para um dia, sem especificar quando, dar uma folga para o empregado. Para o trabalhador normal, este banco de horas, o sistema de compensação que a gente denomina banco de horas, precisa ter convenção coletiva de trabalho, precisa ser por negociação coletiva, isso é um entendimento jurisprudencial bem pacífico, tá?
Para o doméstico, nós vamos ter que avaliar se vamos seguir a mesma linha e virá ser necessário uma negociação coletiva, que eu acho difícil, porque nós não temos categoria econômica de empregador doméstico, ou se vai ser possível o ajuste individual, empregador-empregado, tá? Na primeira parte da compensação, eu acho que pode. No banco de horas é que eu tenho minhas dúvidas. Isto ou vai ter que ter uma regulamentação, ou vai acabar sendo um entendimento que vai surgir da jurisprudência, decisões reiteradas do judiciário. Professor, a lei está valendo a partir da data da promulgação, Isso. inclusive para contratos antigos? Sem dúvida nenhuma. A lei está valendo, como toda alteração normativa, ela pega os contratos que estão já em vigência. Agora, claro, não vai retroagir. Por exemplo, digamos que daqui a 2 meses sai a regulamentação do FGTS. Bom, é dali para frente. Até vi uma opinião de um advogado, que é da OAB, da parte de direito constitucional da OAB, dizendo que não valeria para os contratos antigos, só para os novos. Eu discordo totalmente. Vale para os antigos, mas só daqui para frente. Professora, não é muito difícil encontrar o empregado que não queira assinar a carteira, que está há muito tempo na mesma casa, né, com os mesmos patrões. Como agir com esse tipo de empregado? Olha, neste caso, a dona da casa, o empregador, não deve admitir. Né, porque depois, com certeza, se ele admitisse esse empregado sem a assinatura da carteira de trabalho, certo? Posteriormente, pode esse empregado reclamar na justiça e o empregador vai acabar tendo um prejuízo muito maior. Como é que ficou, como vai ficar com relação à dedução no imposto de renda? A dedução no imposto de renda, a regra é de que deve deduzir no máximo 12% do valor pago, né, ao doméstico, né, durante o ano. Então, hoje, acho que está em torno, se não me engano, em torno de 900, pode ser deduzido R$ 985. E, professor Paulo, como é que fica a situação do empregado que é meio multifuncional? Ele é o jardineiro, ele é o faxineiro, o cozinheiro, faz tudo dentro da casa. Se você não tem, se você não formalizou um contrato especificando quais são as funções daquele empregado, você vai ser só cozinheira, você vai ser só babá. O empregado se obriga a todas as funções atinentes àquela função de doméstico. É o que diz, eu não vou lembrar o artigo, mas tem um artigo na CLT que fala exatamente isso para todos os empregados. Você se obriga a fazer todas as tarefas que são compatíveis com a tua função. Agora, se no contrato há uma especificação de que você vai ser só cozinheira, só babá, o empregador não poderá exigir outra função. Exigindo, parece que seguindo uma lógica jurídica que a gente sempre teve, esse empregado terá direito a algum tipo de plus salarial. Tá? Agora, só se tiver contrato, o que já adianto, pela minha experiência, não existe. Não há contratos escritos e os contratos normalmente não especificam uma função só, acaba contratando como doméstico, o que inclui todos os afazeres que gravitam em torno dessa função. Okay. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente chegou ao final do programa, né? Foi um prazer tê-los aqui conosco, os esclarecimentos todos que vocês trouxeram para um assunto que é o assunto da ordem do dia, como colocou o professor Paulo. E a gente abre para as considerações finais, começando pela professora Guia. Bem, Carla, eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui, discutindo a PEC das domésticas, né, nesse momento que há realmente grandes dúvidas com relação à aplicação da norma, né? E contribuir com esclarecimento para a população que é carente de informações, né? Eu acho que é uma das funções, né, de uma instituição de ensino, né? Então, e consequentemente, claro, seria uma função de todo professor, né? Então, eu agradeço o convite por estar aqui, né? Espero ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas, né, que permeiam esse cenário aí de mudanças, né, na sociedade. Obrigada, professora. Professor Paulo. Faço minhas palavras da professora Guia, agradecer a lembrança do convite e dizer para as pessoas que elas têm que se dar conta, todos os que estamos vendo, de que o empregado doméstico é um empregado como qualquer outro, que precisa de direitos, ele não pode ser um subempregado, né? Ele não pode ser um empregado precarizado. Tá? É evidente que tem especificidades e a própria norma regulamentadora que vai vir, as normas regulamentadoras vão trazer essas especificidades, muito provavelmente. E depois,
dizer para os nossos empregadores domésticos, no qual eu me incluo, que a gente não precisa ter medo e nem se apavorar, não vai mudar muita coisa, né? E respeitando a lei, o maior medo é o aumento do custo, respeitando a lei não vai ter aumento de custo nenhum, praticamente zero. Obrigada, professor. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.